Poxa, que pergunta super interessante sobre a definição de metodologia. Aliás, existe uma confusão enorme em relação a esse conceito sobre o que é a metodologia. Então, metodologia significa, numa linguagem bem simples, um sistema único, um método, que no nosso caso seria um método de ensino, onde nós temos ali como objetivo principal tornar a pedagogia, tornar o ensino realmente fidedigno e que dê resultados. Então, por exemplo, ao formular uma metodologia, nós temos que partir do objetivo, que seria o quê? Por exemplo, no nível de adaptação. Então, o objetivo principal do nível pedagógico da natação, que é denominado de adaptação, ou qualquer nome que as escolas desejam, na verdade está diretamente relacionado ao objetivo de fazer com que o indivíduo, seja criança, jovem, adulto, dependendo do nível de habilidades aquáticas assimiladas, que realmente esse aluno ele terá ali as suas primeiras vivências com a água. E essas primeiras vivências tem que ter muito cuidado, porque não pode ter ali o trauma free, que seria de repente uma inabilidade do professor dar aula para esse nível de adaptação e não ter ainda condições de provocar ali uma dificuldade da criança em termos de engolir água, em termos de ficar ali com medo e com receio da água. Então, quando nós estabelecemos ali um nível pedagógico, que como se fosse ali, por exemplo, ensino fundamental 1, primeiro ano ao quinto ano, ensino fundamental 2, do sexto ano até o nono ano, e depois ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro, nós temos que elaborar um eixo norteador. E esse eixo norteador, nós devemos ter ali, né, o objetivo do nível pedagógico, nós temos que ter ali os exercícios que nós iremos dar para alcançar esses objetivos, nós temos que ter uma organização de planejamento semanal do que vai ocorrer a cada semana, nós temos que planejar alguns itens que nós vamos acompanhar para ver se o aluno ele desenvolveu e conseguiu esses exercícios, a realização do exercício, né? E por último ali, a gente entender que esses alunos vão passar de níveis pedagógicos. E nem sempre o acompanhamento ele dará ali um resultado de passar de nível. Na verdade, são acompanhamentos que nós fazemos onde até chegar a esse grande objetivo. Então, uma metodologia deverá ter principalmente ali um eixo norteador. E é interessante nós colocarmos isso em outros produtos, né, outras coisas. Por exemplo, a rede McDonald's, né? Eu, quando fui para a seleção brasileira em 1999, em Hong Kong, o gosto do Big Mac em Hong Kong era o mesmo gosto do Big Mac aqui do Brasil. E como é que eles conseguem isso? Com metodologia, com procedimentos, com processo. Então não adianta eu tentar ali fazer uma pedagogia de uma escola, seja qual ela for, se nós não tivermos ali objetivos e um eixo, né, de estratégias que nós iremos ali utilizar e praticar. Tudo bem? Então, metodologia é um sistema único, né? Então não adianta eu estar numa metodologia como a da Gustavo Borges e faço de um jeito, né, com o eixo norteador de uma maneira e outro colega da outra credenciada vai fazer diferente. Porém, metodologia não significa tirar a criatividade de quem está realizando, seja lá em Hong Kong, fritando ali, né, o hambúrguer na chapa ali, com aquele olho meio fechado cantando, como aqui, de repente lá em Salvador, né, eu cantando a música da Ivete Sangalo. Estratégias e criatividade não se tira das pessoas. Então, metodologia não pode ser confundido com tirar a criatividade das pessoas. Legal? Eu falei há pouco da MGB
e essa pergunta ela está focalizando ali a MGB. Então, a estrutura da MGB, em termos ali de eixo norteador, é justamente o que nós colocamos, quer dizer, dividimos em níveis pedagógicos, denominamos de bebês até o aperfeiçoamento 3, o que é a natação formativa, porque nós queremos que essas crianças até os 12 anos continuem nadando, por que não? Competindo. E se não competirem, que elas continuem curtindo a natação. Então, dentro dessa estrutura, nós temos, além dos professores, que são os assessores, que sou eu como coordenador pedagógico, com o professor Almir Marchetti, professora Ana, professor Fabrício, que nós fazemos parte ali da área do pensamento em relação à metodologia. Nós temos, além do departamento pedagógico, nós temos o financeiro, nós temos aí os grandes líderes que é o Gustavo e que é o Felipe Malbur, que também foi um nadador da época do Gustavo, do Renato também, e do outro, né, que é um arquiteto, que é o Gustavo, né, Pinto também. Então essa é a área da liderança e em termos também administrativa e financeira. Depois nós temos o departamento de vendas, né, muito bem liderados, e de marketing liderado pelo professor também, de educação física, o João. Aí nós temos a TI, né, tecnologia de informação, com as plataformas e tudo mais. Temos o Fábio dentro da administração, né, e nós temos aí vários assessores. Então esse grupo, ele forma um grande time de uma metodologia vencedora, de uma metodologia atual, de uma metodologia que a cada ano vai se transformando. Então esse é o grande barato, é o grande objetivo, porque é muito fácil, né, colocar um produto no mercado e não renovar esse mercado. Então nós estamos aí a partir de junho, já lançando aí, né, várias ideias da nossa metodologia, que será uma grande transformação. Então, o importante é que dentro de um negócio, que é a metodologia, a gente tem uma estrutura, né, que corre ali paralelo a todos. Então, eu lembro que um colega chegou para mim há 15 anos atrás, quando me associei e ajudei a criar a metodologia Gustavo Borges de natação formativa, e também em termos de condicionamento, de qualidade de vida. Eu lembro que um colega chegou para mim e falou: por que você não monta a sua metodologia? Eu falei: porque uma metodologia séria é muito complicada. Então, se eu tenho já um líder que me convidou, que foi o Gustavo Borges, junto com outros sócios, e que eu vislumbrei um grupo de pessoas trabalhando em cima de uma metodologia de sucesso, eu aprovei, porque sem essa nossa estrutura, nós não conseguiríamos chegar aí numa rede, né, de muitos credenciados, tá? Por exemplo, antes da pandemia, nós tínhamos mais de 400 credenciados. Então, a estrutura da MGB, ao meu ver, é o alicerce, é a pilastra, né, da nossa metodologia, é a razão do nosso sucesso. Ou seja, sozinho eu não conseguiria fazer nada, né, do que a gente conquistou aí com a MGB. Legal? Há pouco eu expliquei sobre a estrutura da MGB, né? Eu gostaria aqui de, particularmente, respeitando as outras áreas, falar principalmente, né, da área pedagógica. Então nós fazemos parte, e eu fiz questão, como coordenador, né, pedagógico, como um dos primeiros a serem convidados aí pelo Gustavo em desenvolver a metodologia, né? E então foi, quando eu fui convidado, a minha grande preocupação. E como eu tive essa preocupação também quando eu fui supervisor técnico do projeto Que Bom, nos anos de 1987 até 91, e já que a Que Bom estava
nos ajudando, treinadores e nadadores, na época eram 9 treinadores e 15 nadadores, aproveitar essa oportunidade para a gente desenvolver ciência, na época, no treinamento de natação. Então, várias vezes nós viajamos para o exterior, porque na época nós não tínhamos avaliações tão avançadas, por exemplo, de lactato, né? Avaliar ali o quanto de intensidade o nadador ele fez ou não, mas comparando, quer dizer, quando eu fui convidado para liderar a MGB na parte pedagógica, minha primeira preocupação foi realmente estudar cada vez mais e colocar ciência. Então nós criamos uma área, um centro, né, de ciência na metodologia. E o primeiro trabalho que nós fizemos foi em 5 anos, onde eu, o professor Almir, na época, e os assessores, o Gustavo e o professor Dr. Wagner Raso, nós fizemos, elaboramos o primeiro artigo científico, né, da metodologia. Então, o nosso artigo, que foi publicado pela Revista Brasileira de Ciência do Movimento, a preocupação era exatamente as faixas etárias em que as crianças passavam de níveis pedagógicos. Não em relação aos bebês, porque os bebês é a idade dentro da nossa metodologia que fará com que o aluno ele irá passar de nível ou não, é a idade. Então, quando a criança completou o 36º mês, ela já vai para um outro nível pedagógico de adaptação. Só que dada a adaptação para a iniciação próximo nível, ele tem que atingir 75% do seu aprendizado dos exercícios propostos. Estão lembrados quando nós falamos do eixo norteador, né? Então nós incluímos esses 75% de exercícios que estão dentro dos objetivos, que estão dentro da programação semanal e que serão acompanhados aí a cada 3 meses. Então nós temos esse acompanhamento, né, que alguns chamam de avaliação, alguns chamam de acompanhamento, mas o importante é que essas crianças ou os alunos, eles são acompanhados a cada 3 meses, ou seja, 4 acompanhamentos ou avaliações durante as 52 semanas do ano, 365 dias, ou durante ali o nosso ano, tá? Então, foi esse o start que nós demos. Aí nós começamos a contratar profissionais que nos ajudassem, tá? Então, profissionais, por exemplo, em que eram mestres, doutores, para a gente colocar a nossa metodologia ali em xeque, para ver o que estava ruim, o que não estava ruim, uma série de coisas, e a gente começou a estudar. Então nós convidamos aí, né, vários profissionais de didática, inclusive a professora Marília, né, a Marilda, desculpa, que ministrou aula comigo na FMU, né, a professora Ana também, né, e vários profissionais que foram nos ajudando, né. E aí o que aconteceu? Há 3 anos atrás, nós falamos, não, com a plataforma digital vamos, né, estruturar melhor isso. Então nós convidamos o professor Fabrício Madureira, que junto com a professora Ana Pinheiro, que junto comigo, com o professor Almir Maquete e com os assessores também, a gente formou um grupo legal pra caramba e começou, né, a desenvolver aí várias pesquisas científicas, sejam em artigos ou sejam em termos de apresentação, né, nos congressos. Apresentamos no CELAFIX, que é um congresso internacional, né, já fizemos em duas participações, em 2009 e em 2020, 2009 presencial, 2019 presencial e 2020 online, e esses estudos com auxílio dos assessores, com auxílio da plataforma digital, está fazendo com que a gente pesquise muito mais. E essas pesquisas, elas são muito importantes para a metodologia Gustavo Borges, de natação formativa e qualidade de vida. Porque sem essas pesquisas, a gente começa a trabalhar muito no empirismo. E durante a pandemia, nós fizemos aí, levantamos vários estudos sobre a volta às atividades, pesquisando, fazendo entrevistas com os pais, fazendo entrevistas com os alunos, né? E a última que nós estamos aí, que está saindo do forno
e que não foi lançada ainda, é sobre o impacto da atividade aquática, da atividade física, natação, em relação ao trabalho. Então, a relação entre a prática da natação, em termos de frequência, de metragem, assim por diante, relacionado com o trabalho, né? Então, bem numa área ali laboral. Então, o que nós, malucos, fazemos, toda quinta-feira, que a gente tem reunião das 2 às 18, isso não quer dizer que a gente não entre em contato aí todos os dias, né? Via online, e claro que essas reuniões são online, é muita discussão, e não tem o certo e o errado. O que tem é o que a ciência nos explica, e se a ciência não consegue nos explicar, nós vamos correr atrás. Então é muito interessante, pessoal. Eu esqueci aqui de falar do Reinaldo também, né, do professor Reinaldo, que nos ajuda. E é muito interessante porque, apesar da diversidade de pensamento, sempre quando nós decidimos, a ciência, ela está lá na frente. Então, a ciência é que nos comanda, né? Então, é muito importante essa área pedagógica da MGB, como também é muito importante outras áreas, né? E eu acabei esquecendo de colocar ali na estrutura da MGB o nosso grande, né, Juliano, que é o nosso advogado, que é o cara que nos orienta em relação a toda a parte ali, em termos de leis e assim por diante, né? Juliano, desculpa, mas acabei lembrando aí sobre isso. Então, eu que entro, assim, estou diretamente ligado na área da pesquisa, na área pedagógica. Cara, toda quinta-feira, adrenalina mil, grandes discussões e assim por diante, né? Aí chega o nosso grande mentor Moro, Gustavo, aí coloca mais lenha na fogueira, aí o Reinaldo coloca gasolina, diesel, e o Fabricião, como grande doutor, sempre faz aquela pergunta, né? O que a ciência fala sobre isso? E aí a metodologia cresce e tende a crescer mais. É isso que a gente procura passar para todos os professores, pessoal. O importante é que nós tenhamos o mesmo objetivo. E o objetivo da área pedagógica, como das outras áreas também, é que a MGB seja sempre excelência. Quando falar em MGB, o pessoal vai lembrar, puta, é uma metodologia atual, dinâmica e de excelência. Sabe por quê, pessoal? Porque na área da educação é onde mais tem que ter movimentos. E movimentos, como diz a professora Andréa Zani, gera ações. Então a gente sempre tem que estar se renovando. Um profissional, um professor da área pedagógica, que fala, já sei tudo, ou eu estou tranquilo aqui no meu canto ou na minha sala de aula, esse cara já morreu em termos de pedagogia. Então é muito legal, pessoal, porque eu, por exemplo, como sou um professor da era paleolítica, eu vou me renovando a cada semana que passa ou a cada minuto que passa. Então é um tesão participar dessa área pedagógica. Legal? Cara, essa última pergunta da minha apresentação pegou legal agora, hein? Tá? Sobre essa questão aí da dica de ouro de um programa de natação. Tá? Então, cara, dar uma dica, resumindo todas, é muito difícil, mas eu vou tentar aí responder. Não podemos começar nenhuma atividade, seja no escritório, num campo desportivo, numa piscina, na rua, onde for, sem ter tesão sobre aquilo que nós vamos fazer. Eu posso improvisar, ficar 3, 4 anos numa área e depois mudar para a área que eu queira, porque nós vivemos numa sociedade capitalista onde nós precisamos de din-din. Então nem sempre a gente começa a trabalhar, né, na área
na profissão que a gente deseja, assim como, mesmo gostando da profissão como professor, trabalhar numa escola ou numa academia que eu não gosto. Mas a médio e longo prazo eu tenho que me adequar, porque se eu não tiver paixão por aquilo que nós fazemos, já era, né? E professor mais ainda, cara. Ir para uma piscina sem ter tesão no que vai fazer aula, não importa, cara. Não importa os problemas que tenho, mas quando eu estou ali, naquele recinto sagrado da minha profissão, eu ponho para quebrar. Então a primeira dica de ouro, e vou colocar algumas, né, porque é impossível colocar numa só, é você ser apaixonado por aquilo que você faz. Lembrando que nem sempre isso vai ocorrer no início ou no meio, mas se até o final da vida profissional eu não encontrar esse lugar realmente, né, o posicionamento, ou encontrar esse meu tesão, aí eu ficarei aí frustrado, né? Então, paixão por aquilo. Segundo, objetivos. Qual foi o meu objetivo quando eu dei o primeiro treino de natação no Juventus? Ser técnico da seleção brasileira. E fui! 5 anos depois, em Lima, no Peru. Foi minha primeira seleção, eu fui técnico do infantil, e foi a primeira do Ricardo Prado também, em 1977. 5 anos depois, em 82, em Guayaquil, ele bateu o recorde mundial da prova de 400 metros e ganhou a prova. Foi o primeiro nadador a ganhar uma medalha de ouro em piscina de 50 metros, uma piscina olímpica, né? Então é ter objetivo, né? E a terceira, são os mesmos objetivos que nós vamos colocar aí. Tem a metodologia, tem o eixo norteador, tem uma estrutura, estude, melhore, porque não adianta, pessoal, eu começar um aquecimento de uma aula já colocando os objetivos da aula. Não adianta eu finalizar uma aula cobrando ainda do aluno. Onde eu vou colocar os objetivos? No miolo da minha aula. E o aquecimento, pessoal, erram muitos professores de didática na faculdade que vão colocar só exercícios. Vamos começar um trabalho de condicionamento com alunos de 18 anos. Isso é fisiológico, cara. Agora, se eu chegar, preparei um ótimo treino hoje. Isso é psicológico. Então, um aquecimento ou uma aula não é só fisiologia, são só os movimentos, né? Gesto mecânico. Mas aí entra essa dica de ouro: utilize a psicologia, utilize a estratégia da psicologia que eu estou utilizando aqui com vocês. Imagina eu falando assim, legal, a dica de ouro e tal. Pô, eu não estou movimentando nenhum músculo, quase só dos meus lábios aqui. Não, pô, bom dia! Então, dica de ouro, pessoal. Tenho tesão pelo que vocês estão fazendo. E se não conseguir agora, procure, que um dia vocês vão encontrar. E senhores estudantes, estagiários, não importa que vocês estão ajudando. No primeiro dia de trabalho, demonstre o tesão de vocês. Isso é de suma importância. Tem um planejamento. Sem planejamento, ser humano não vai a lugar nenhum. Sem um plano. E esse plano, ele precisa preparar o indivíduo para aquela atividade. Segundo, os objetivos que eu coloquei no planejamento, que é o coração da minha aula. E terceiro, deixe esses alunos saírem felizes, porque alunos felizes são aqueles que voltam no dia seguinte. Alunos infelizes são aqueles que vão demorar para voltar. O índice de frequência dos alunos estará diretamente relacionado ao tesão que eles têm quando finalizam uma aula, que eu chamo de day after. Professor Fabrício, lá de Santos, quando ele propõe no domingo o desafio Caiçara, que ela diz, né? Qual o grande barato? Não é quando ele sai ali da água, é no dia seguinte, que é o day after.
Então, day after é quando vem os comentários e a curtição. Eu imagino quando o Gustavo Borges pegou ali aquela medalha de prata de Barcelona, que ele ficou 30 minutos aguardando a decisão, foi para o oitavo, o cronômetro não funcionou, o placar, foi para quarto, aí quando ele viu que pegou ali a medalha de prata, imagine quantas vezes ele já não contou esse day after, ele contou o que aconteceu com essa medalha. Só eu já assisti mais de 40 palestras do Gustavo, palestras motivacionais, e nas 40 palestras ele fala sobre isso. Então, mais gostoso, pessoal, é o que vem o comentário depois, o dia seguinte. Ai, meu saxo foi legal pra cacete, ou porque é isso ou aquilo. Então, pessoal, né, se liguem, encantem os seus nadadores. Tá aí, Reinaldo, eu resumi, né, tudo. Tá aí, Fabrício, tá aí o Ana, o Adriano, o professor Almir, todos os colegas aí e grandes amigos da MGB, a dica de ouro: seja um professor encantador. Seja um professor encantador, que vocês nunca ficarão sem dar aula. Valeu? Um beijo grande para vocês. Que ai! Valeu, galera. Tchau, tchau.